Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esse programa que é feito em parceria entre essas duas emissoras, trazendo para vocês sempre debates de alto nível, com muito conhecimento, com grandes convidados sobre os assuntos políticos da semana, sobre os assuntos do direito. E hoje estamos aqui com um assunto muito especial, porque a partir de agora, principalmente a partir de agora, já se começa a falar muito sobre eleições, nesse caso, eleições municipais. Então a gente está aqui com um advogado que já é conhecido da casa, que participa dos nossos programas aqui, do TBC Debate, com Rafael Vasconcelos, Boa Noite Goiás, com Paulo Berings, participou do nosso workshop eleitoral que a Brasil Central fez, trazendo 3 advogados eleitorais, trazendo representantes dos partidos, trazendo representantes do Tribunal de Justiça para poder esclarecer sobre as mudanças que ocorreram para as eleições desse ano, uma iniciativa muito importante. Está de parabéns ao Brasil Central, ao presidente Reginaldo Júnior, por ter tomado essa iniciativa. E hoje ele dá a honra de estar presente aqui no Contestando também, Dr. Vitor Hugo dos Santos Pereira. Boa noite, doutor Vitor, tudo bem? Boa noite, Daniel. Só tenho a agradecer mais uma vez por vocês me darem voz. De fato, a TV Brasil Central merece os parabéns, merece, né, com todo louvor, um evento que teve de um workshop pioneiro aqui na área, que já vem se repetindo ao longo dos anos, para esclarecer eleições. Porque é uma área muito burocratizada, é uma área extremamente regulamentada e a TBC tenta, de alguma maneira, descomplicar. E assim tem sido feito. E nós fomos lá, repassamos ao público, aos eleitores, a todos que lá estavam, né, repassando ali as informações das eleições, que quem tem a ganhar é quem? O eleitor que vai votar e aqueles que colocaram o nome à disposição também. Eu agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês e que tenhamos aqui um ótimo bate-papo. É isso. E você que, porventura, tenha perdido o workshop, vai no canal do YouTube da Brasil Central, que lá você consegue encontrar na íntegra esse workshop que foi realmente muito esclarecedor. E indico a todos que gostam de política, aliás, indico a todo cidadão, independente de gostar ou não de política, que vá para conhecer um pouquinho mais de como vão ser as eleições e ajudar também já no processo de escolha dos seus candidatos para o próximo pleito. Comigo, como sempre, meus companheiros aqui, debatedores do programa, comentaristas, doutor Caio César Mota, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Daniel. Satisfação revê-lo. Boa noite, meu amigo doutor Geraldo Fonseca. Boa noite, doutor Vitor Hugo. Boa noite também a quem nos acompanha de casa. Boa noite também para o doutor Geraldo Fonseca, que está de volta aqui ao programa Contestando depois de férias. Seja bem-vindo ao programa Contestando, doutor Geraldo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Caio. Boa noite, doutor Vitor. É uma honra estar aqui. E a nossa solidariedade, viu, doutor Geraldo Fonseca, pelo passamento da sua sogra, né? Ah, sim. O primeiro programa eu estava de férias. Foi por um motivo bom, né? O segundo, infelizmente. Mas a família sabe que ela descansou. Estava sofrendo, já estava em estado muito grave de Alzheimer. Ela descansou, foi melhor. Assim. Que Deus a tenha. Amém. É isso, esse programa é muito especial, dedicado com certeza à sua família, doutor Geraldo, família da sua esposa e à sua sogra, que eu tenho certeza que Deus está olhando por ela. Qual é o nome da sua sogra? É Maria Aparecida. Então, Dona Maria Aparecida em memória. Doutor Vitor Hugo dos Santos Pereira, 32 anos, procurador-geral da Câmara de Aparecida de Goiânia, advogado especialista em Direito Público Eleitoral, administrador de empresas pela Universidade Federal de Goiás e professor de Direito. Temos aqui hoje uma bancada de professores, doutor Caio é professor, doutor Geraldo é professor também. Tudo isso com apenas 32 anos, doutor Vitor Hugo, muito jovem. 32 anos, né? Na verdade, o direito em si, ele foi o meu segundo curso, né? Que eu até recomendo isso. Porque o segundo curso é complexo, né? Você pega toda a estrutura ali do país, Constituição Federal, estrutura política, etc. É bom fazer um pouco mais maduro. Tive uma primeira formação originária, administrador de empresas, né? Que me deu bagagem, vamos dizer assim, para fazer o direito. E hoje eu sou advogado, vivo da advocacia, vivo do direito. E sem dúvida nenhuma, assim, eu falo esses 32 anos aí, é igual carro de prefeitura, já ouviu falar esse ditado? É novo de ano e a carcaça assim já não está tão boa não, de tanto rodar. Está rodado. E essa escolha pelo curso do Direito após a faculdade de Administração, de Empresas, ela aconteceu ao longo do período da faculdade ou o senhor já fez administração pensando no futuro em se tornar advogado? É engraçado, que eu comecei a estudar o direito em si, por quê? Estava recebendo muitos processos trabalhistas na empresa, que eu já tinha uma empresa, comecei cedo, 18 anos ali eu já tinha uma empresa, comecei a sofrer processos trabalhistas. Eu comecei a fazer um cálculo, advogado
cobrou X, né, para poder fazer a defesa, mas eu acho que eu vou fazer o curso, me qualificar e vou defender minha empresa. Quando eu entrei na faculdade de Direito, na primeira semana já, eu falei, meu amigo, isso aqui é para mim. Acho que eu nasci para isso, para viver e respirar o direito. Claro, não atuo na área trabalhista, mas foi ela que me motivou a ingressar, né, na área jurídica, no direito. E ali eu decidi, falei, olha, eu vou vender minha cota na empresa, vou me trancar num quarto, vou me estudar para, né, o tempo aí, entre aspas, perdido, né, que eu não fiz o curso de Direito, vou tentar me formar o mais rápido possível e já quero ingressar na área. E assim foi feito. Né? Então eu entrei, escolhi o Direito para advogar para minha empresa, mas logo ali na primeira semana eu falei, opa, isso aqui é para mim, eu vou abandonar essa área empresarial e eu quero advogar. E assim foi. E hoje eu estou muito satisfeito. Se tem, vamos dizer assim, Deus deu uma vocação a alguém, eu, de fato, né, escolheu, você vai atuar nessa área, a minha é no direito, sem dúvida nenhuma. Me conta como é que um advogado trabalhista foi parar no direito eleitoral. Exato. E, na verdade, a motivação foi essa, né? Porém, não, aí eu mexo só com a área pública, partidos políticos. Isso já na faculdade veio assim? Já, porque aí juntou duas paixões, a política e o direito. Eu falei, então por que não atuar no direito dentro da política? Então, o direito público e eleitoral, e a carreira pública, o qual eu sigo também, juntou o útil ao agradável, faço o que amo, faço o que gosto, e não tenho arrependimento hora nenhuma, pelo contrário. E a academia tem isso, né? A gente se vê vocacionado ou atuando de forma mais estreitada com determinada matéria do direito, e quando conclui o curso a gente já nos vê atuando num segmento que a gente jamais imaginava quando do início da graduação. Então tem essas surpresas positivas. Tem. Eu como acredito que a maioria dos nossos colegas, né, Daniel, tinha uma visão diferente do curso, uma expectativa diferente da minha formação ou da minha atuação após o curso, e hoje acabei me dedicando ao mercado imobiliário, algo que eu não imaginava antes. Eu acho que a maturidade também, né, faz isso. Porque quando você entra na faculdade com 18 anos, você vai formar aí com 22, 23, você não pensa em direito eleitoral de jeito nenhum. Com né? certeza. Não, e até difícil, não tem nem a grade curricular, né? Não tem nem essa matéria como obrigatória, Dani. Ela é optativa. Ela é uma Ela é optativa. optativa, Então, eu, por exemplo, passei a academia sem cursar o direito eleitoral. Ele veio através de uma especialização. Né? Da mesma forma imobiliária. E nem sei se posso dizer que fui eu quem escolhi, talvez eu tenha tido o privilégio de ser escolhido pelo mercado, comecei a atuar e quando me vi já estava envolvido. Exato. É isso, o direito eleitoral é uma matéria optativa na maioria das faculdades de direito e eu cheguei a fazer direito eleitoral na faculdade por escolha, com o professor Dr. Ari Queiroz, juiz de direito, e já dizia naquela época da importância da matéria. Não só na formação do advogado em si, mas da importância da matéria para qualquer cidadão. Então, acho que deveríamos ter mais sobre como que funcionam as eleições no nosso país, desde o ensino fundamental, ainda mais numa faculdade de Direito, acho que a matéria deveria ser tratada com mais relevância. Não, Isso doutor? reflete no mercado de trabalho. Hoje você coloca assim 10 advogados. É normal você ver um advogado da área civil, é normal você ver um advogado da área criminal. E assim, quando você vê um eleitoralista, um advogado especialista em direito eleitoral, ele é até mais escasso. Porque é um nicho, de fato, muito específico, mas que reflete justamente o que a gente vive na universidade. Não tem. Então, são muitos poucos profissionais que atuam nessa área. Cada vez vai... Agora a OAB deu uma sinalização, aumentaram aí, parece que vai ter 3 matérias aí na OAB, não sei se já está em vigor, que força, vamos dizer assim, uma qualificação no eleitoral. Mas hoje, qual que é o panorama? De fato, nós temos poucos profissionais, até por desconhecimento, né, de causa, e não vinha isso daí da grade curricular obrigatória da faculdade e muito menos do exame de ordem. Mas agora isso aí está começando a corrigir, está começando a ter agora essa questão aí dentro da UAB, do exame da ordem, que força as pessoas a terem mais contato com a área. E a escolha pelo direito eleitoral, ele está ligado somente às questões eleitorais jurídicas mesmo, ou o senhor chegou a participar de DCE, de CA, chegou a se interessar pelo outro lado também, pelo lado dos pleitos? Nessa época aí de DCE e etc, eu estava estudando. Então, assim, eu não consegui, a faculdade minha foi para estudar.
principalmente de direito. Então não tive tempo nenhum e algum para poder me envolver com questão política dentro da universidade, seja ela lá na Federal com administração de empresas, seja também na de direito que eu fiz como segundo plano. Vem de uma questão mais cultural e familiar, do envolvimento com a política partidária. Né? É uma cidade do interior, qual minha família veio, meu avô já foi prefeito e etc. Então sempre estive muito ligado à política. E acabou, Mambaí, Goiás, lá no Nordeste goiano, divisa com a Bahia. Meu avô foi um dos fundadores da cidade, meu avô foi prefeito da cidade. Lá de Alvorada, Nova Roma e a Seara. Alvorada, Nova Roma e a Seara, Posse. Conheço. Essa região eu não conheço Mambaí. Mambaí é muito ali da região muito turística, né? Conhecida pelo turismo, cachoeiras maravilhosas, bonitas e etc. Então ali minha família é muito atuante. E eu já vim com essa questão de política na veia, né? E acabou que você envereda ali para o lado da política, direito eleitoral, direito público. Não tem como. Então essa paixão aí já me fez especializar na área pública e eleitoral. Foi meio que natural, vamos dizer assim. Aproveitar então e mandar um abraço aqui para um colega de Assembleia Legislativa de Goiás, trabalha no gabinete da presidência do Bruno Peixoto, que é o Gustavo Porto, que é lá de Mambaí. De Mambaí, exatamente. Conhecido como Gustavo Mambaí. Aqui isso, exatamente. Ele é de lá, Gustavo é de lá, exatamente. Então mandar um abraço para ele. Vamos lá, doutor Vitor, vamos falar um pouco sobre as eleições de 2024. Antes disso, eu queria saber se em cada pleito vocês passam praticamente por uma nova faculdade de Direito, porque tudo muda todo ano. Muda. Nós temos mini reformas a cada 2 anos. Essa é a verdade. Então, por mais que você seja um conhecedor do direito eleitoral, a cada 2 anos as regras mudam. Por exemplo, para o pleito de 2024, nós tivemos dispositivos importantíssimos que foram acrescidos por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que geram, por exemplo, cassação de mandato, a regulamentação cada vez mais da internet. Se você for por esse caminho, você vai perder o mandato e vai se tornar inelegível. Isso, por exemplo, está em novidades de resoluções do TSE. Até é difícil para explicar para os colegas que uma resolução está acima de uma lei complementar, mas esse é o direito eleitoral. É o TSE que julga, administra e legisla a cada 2 anos nas eleições. Então, sim, nós passamos por reciclagens a cada 2 anos, a gente tenta entender as mudanças, as jurisprudências, porque cada pleito é como se fosse um novo. Até a distribuição de vagas e de cadeiras nessas eleições mudaram através de decisões do Supremo Tribunal Federal, chamadas sobras, que a gente estava tanto discutindo, né? Então, sim, a gente passa por, cada vez mais assim, mini reformas e nós temos que nos aperfeiçoar e nós precisamos de cada vez, a cada eleição, fazer como se fosse um pente fino, uma reciclagem para chegar no pleito aí com tudo na cabeça e não gerar cassação de mandato por falta de assessoria. O senhor acha que, em virtude dessas mudanças que acontecem de 2 em 2 anos, e são mudanças específicas e são muitas, é que nós temos acompanhado tantas mudanças pós-pleito com relação à cassação de mandatos, à troca de cadeiras? Se eu não me engano, nós já tivemos mais de 30% da Câmara Municipal de Goiânia que foi alterada ao longo desse mandato. Assim, tivemos também aqui na Assembleia com deputados que perderam o seu mandato, como foi o caso do deputado Fred Rodrigues. Foi o deputado mais votado em Goiânia e acabou perdendo o seu mandato. Isso é em virtude de uma falta de preparo dos candidatos ou dessa quantidade de mudanças? Bom, a grande questão é essa mutabilidade, né, que nós temos a cada 2 anos, a cada pleito e as regras mudando de maneira incessante. Por ser uma área extremamente regulamentada, acaba que passa por um certo desconhecimento dos candidatos, da assessoria e assim por diante. Gerando o quê? Gerando as cassações de mandato. Aí eu venho para um outro lado também, Daniel. Que outro lado que é esse? Nós temos uma interferência muito grande do judiciário, da justiça eleitoral. Um ativismo judicial. Enorme. E aqui é um ativismo até mesmo regulamentado e até mesmo autorizado, porque é uma justiça eleitoral, ela administra, ela legisla e ela julga. E aí, o que acontece? A cada eleição, a própria Justiça Eleitoral tenta ver qual foi o vácuo que teve na passada e eles tentam preencher. Muitas vezes sem provocação do Congresso, sem provocação do Senado, sem provocação da Câmara dos Deputados. Eles mesmos fazem isso através de resolução e vai virando, vamos dizer assim, um Frankenstein, né? Vai virando aí uma coxa de retalhos. E aí o próprio TSE vai contra uma legislação muitas vezes, inova numa jurisprudência, aí ao inovar na jurisprudência mudam resolução, eles mesmos,
Fica aquele conflito, né, aquela antinomia de normas ali, mais ou menos. É uma lei batendo de frente com a resolução, eles mesmos decidem qual que aplica. Então, vira, de fato, uma guerra, entre aspas, de poderes e para saber quem é que vai estar acima do outro aí, a legislação ou a resolução, como é que funciona? E deságua onde? No Se tribunal. fosse outra ciência, eu saberia com facilidade, mas no direito eleitoral parece que tem suas Tem. particularidades, né? Tem as E particularidades. tem um aspecto importante, a gente falava, o doutor falava agora há pouco, do aspecto da desinformação, que isso acaba gerando a inelegibilidade e tendo como consequência as cassações. Só que nós temos também, não dá para desconsiderar, as pessoas que o fazem conscientemente e assumem o mandato e falam, agora pronto, depois de judicializado, vou tentar me sustentar e por quanto tempo eu tiver de mandato. Então existe muito má fé, naturalmente, né? Tem. E isso, acredito que, em decorrência, inclusive, de uma resposta tardia do próprio judiciário. Exato. Acaba favorecendo. E por isso que, por exemplo, vamos falar a palavra desinformação. Desinformação que está muito ali vinculado à famosa fake news. O que é fake news? Por exemplo, um candidato que dispara ali na sua campanha fatos sabidamente inverídico ou descontextualizado. Isso é a fake news. Fake news hoje, causada pela internet, vamos dizer assim, essa desinformação em massa, gera cassação de mandato. Mas isso não estava regulamentado em 2022, não estava regulamentado em 2018. Veio o TSE em 2024 com as resoluções e falou, se você fizer isso daí, ou se você criticar ministros do TSE, você vai perder o mandato. Você vai perder o mandato e vai ficar inelegível. Isso não estava previsto há 2 anos atrás. Agora está previsto. Então, olha só para ver a mudança que teve em 22 para 24. Mas em 22, né, houve essa necessidade dessa regulamentação, agora em 24 já está regulamentado, mas pelo judiciário. Então, vai aqui, por exemplo, uma novidade. Se você, de alguma maneira, atacar ministros do Tribunal Superior Eleitoral, atacar o quê? Ao meu ver, é fazer crítica, mas quem julga são eles. Então, se você atacar ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o que pode acontecer com você? Perder o mandato e, além de perder o mandato, ficar inelegível por 8 anos. E Isso há não uma tinha em 22. subjetividade muito grande, né? No que seria ataque à honra do ministro ou o que seria ataque ao próprio ministro. E aí fica uma linha muito tênue entre o que é, né, doutor Geraldo? Melhor não dizer nada. Desinformação e o que é assim. Isso, porque daqui a pouco, se você criticou o processo eleitoral, se você criticou o sistema de votação, ou seja, as urnas eletrônicas, ou se você criticou a decisão do ministro, você se tornou inelegível. Daqui a pouco você não pode fazer absolutamente nada a não ser pedir voto. Outra questão, por exemplo, hoje, se um candidato a vereador de Goiânia, eu sei que não é pauta local, mas tem gente que pode se eleger com isso, com esse discurso. Ele criticar, aí está aquela questão, né? O que é criticar? Criticar ou então, de alguma maneira, falar sobre, de maneira negativa, que não concorda, urnas eletrônicas e o sistema eleitoral de votação, Já está pacificado, né? o que acontece? Tá aí o Bolsonaro. Cassação, É. inelegibilidade. Só que agora está expresso na resolução, TSE. Está expresso. Se eu sou candidato e eu fizer esse tipo de crítica, o que acontece comigo? Eu posso perder o mandato. Abuso de poder, uso indevido dos meios de comunicação e ainda ficar inelegível por 8 anos. Entende? Isso aí não tinha 2 anos atrás. Agora, para mim, o pior de tudo com relação ao judiciário, para mim, são os precedentes, que às vezes, na minha visão, são muito ruins. Né? Me corrija se eu estiver errado, mas eu vi um caso de um candidato que fez propaganda eleitoral antes do prazo permitido, tomou uma multa de R$5.000, que é uma fortuna, né? Para quem está fazendo a campanha. Pagou, tirou do bolso, pagou. E ficou por isso mesmo. E é só isso, gera só uma multa, ele paga e fica tudo bem. Então, assim, é um precedente ruim, porque se alguém tiver, aí o que o Caio está dizendo, mal intencionado, eu uso o precedente. Separa aí 5.000 que eu vou fazer uma campanhazinha. Isso acontece muito, e até fora meu, de hora. quando eu vou falar com os dirigentes partidários, com os pré-candidatos, eu digo, se gera multa, vamos ver se vale a pena. Porque tem coisa que vale a pena. Agora, se gera cassação de mandato, aí eu sou conservador. Claro. Opa, peraí, gerou cassação de elegibilidade, vamos dar um passo atrás. Agora, gerou multa? Vem cá, de 5 a 25 mil reais é uma propaganda extemporânea que a gente fala. Isso. Até o dia 15 de agosto, todos são pré-candidatos, todos. Do dia 16 até o dia 6 de outubro, candidatos, desde que a convenção diga ok, né? Convenção partidária. Se você pedir voto explicitamente antes do dia 15 de agosto, você pode ser condenado por uma propaganda extemporânea, ou seja, uma propaganda antes do tempo. Multa de 5 a 25 mil reais. E tem candidatos que optam
falou, peraí, eu acho Nós que vimos a agora multa em vale a São pena. Paulo, nós vimos agora em São Paulo o presidente defendendo o candidato do partido, publicamente pedindo voto. Então, acho que essa leitura é feita com muita facilidade. E nas grandes eleições, né, por exemplo, uma eleição de São Paulo, uma eleição da capital igual Goiânia, né, fala R$ 25.000. O que isso representa dentro de um processo tão significante? Exato. Né? Exato. É um jogo de peso e contrapeso, né? Muitas pessoas, inclusive em virtude de alguns fatos que aconteceram recentemente, me questionaram e questionaram a muitos políticos da fragilidade do voto, por exemplo. Porque às vezes você tem cassação de mandato por algum erro que houve no acerto ali da campanha, né, de comprovar os gastos eleitorais, de valores muito pequenos, e você acaba com isso tirando do poder uma pessoa que teve milhares de votos, ou centenas de milhares de votos. Então as pessoas elas têm essa visão, falar, será que o voto é realmente o mais importante? Deveria ser pelo menos levado em consideração. A soberania do voto popular está cada dia menos significativa. Exatamente. E aí eu vou ficar muito à vontade para falar, porque eu atuei no processo até o fim. Por exemplo, nessa casa. Nós tivemos o caso do deputado estadual Fred Rodrigues, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele ficou 1 ano como deputado estadual aqui, o deputado estadual mais bem votado de Goiânia, com quase 24 mil votos, 42.784 votos no pleito, 7º colocado nas eleições, gastando quanto? R$30 mil. Ou seja, não gastou nada. R$30 mil, para ter quase 43 mil votos. O TRE nos deu ganho de causa em 7 ações, todas por unanimidade. Apenas uma que teve um voto divergente. O Tribunal Superior Eleitoral desconsidera, por exemplo, absolutamente tudo, por causa de uma formalidade ínfima, cassa o mandato e deslegitima 42.784 pessoas Só para a gente em uma campanha de 30 mil votos. Só para a gente esclarecer o telespectador, o que é essa informalidade? Aí é questão de prestação de contas, igual você mesmo disse, R$400 que em 2020 ele não declarou por um erro da Justiça Eleitoral. Depois esse erro é reconhecido pela própria Justiça, anula-se a prestação de contas e ele fala estou quite com a Justiça Eleitoral e dá o provimento do registro de candidatura dele. Aí o Tribunal Superior Eleitoral pega e fala, não, vocês não apresentaram a tempo essa informação, caça o mandato. Pois é, e aí eu queria entrar ainda vindo sobre esse assunto, eu queria entrar numa discussão com o senhor, com os nossos comentaristas aqui, obviamente, que é sobre se essa maneira de fazer as coisas, se você esperar o pleito eleitoral acontecer para depois chegar à conclusão desse tipo de problema eleitoral que pode ocorrer com qualquer candidato, não teria como isso ser feito com antecedência, não teria como você ter um tribunal que averiguasse ali as contas do candidato, que o liberasse para ele poder prestar, para ele participar realmente do pleito, e assim a gente preservar com que a pessoa tenha certeza que o candidato que ela eleger vai continuar no seu mandato? O grande problema, Daniel, é que, vamos dizer assim, a Justiça Eleitoral virou como se fosse um terceiro turno. Não estou falando aqui de forma técnica, só para poder me fazer entender. Primeiro turno, em cidade que tem mais de 200 mil eleitores, às vezes pode ir para o segundo turno nessas majoritárias. Qual é o terceiro turno? Eu brinco aqui, quando eu falo terceiro turno, isso não existe, né? Mas vamos lá, Justiça Eleitoral. O que acontece? Partidos, candidatos que muitas vezes perdem a eleição têm a esperança de ganhar a vaga acionando a Justiça Eleitoral. E isso reflete um contexto que nós vivemos no Brasil, que vem do Tribunal Superior Eleitoral para as bases. Obviamente, não são todos. Aqui, por exemplo, Goiás é extremamente rígido, um tribunal muito respeitado, mas em outras, muitas vezes, tem decisões questionáveis, que a pessoa tenta, de alguma forma, entrar através da Justiça Eleitoral. Aí inventa fraude à cota de gênero, aí depender do julgador, da orientação política dos julgadores, isso pode alterar o resultado das eleições. Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes, julga a capa, não julga quem está sendo julgado, não analisa o direito, mas quais são os aliados políticos daquela pessoa que lá chegou. Então, é um tribunal que é bombardeado por interesses políticos, até pela sua própria composição. É discussão eminentemente política. É política. Muitas vezes você até se frustra quando você vai lá tentar discutir de alguma maneira e de alguma forma técnica, e isso não é avaliado. Então, acaba que a ascensão política também é muito grande,
pela composição, pelos interesses envolvidos e, muitas vezes, o direito fica um pouquinho de escanteio. Então, isso é uma prática que não vai acabar. Fraude à cota de gênero. Nós tivemos aqui, mulheres, tem que ter no mínimo 30% de mulheres numa chapa para se concorrer a cargos proporcionais. Vereador, deputado estadual, deputado federal. Tem que obedecer isso. Caso não obedeça, a chapa inteira é esfacelada. O rapaz foi eleito, vai ter um mandato cassado. Ponto final. Muitas vezes são criadas teses mirabolantes para acionar o judiciário para falar que tinha mulher laranja, candidata que não era legítima. Se tornou recorrente. Recorrente. É uma discussão recorrente. É uma discussão recorrente, cria-se tese, analisa-se tese, a depender da sigla partidária, isso é enfrentado de uma forma, a depender de outra sigla partidária, é enfrentada de outra, muda os interesses porque tal pessoa sai e outras entram. Então, assim, o direito eleitoral, ele tem a ver também muito com o contexto eleitoral e político. Tem um aspecto, o brasileiro, ele está bem familiarizado com o tema futebol. Eu acho que a resposta da pergunta do Daniel, na minha ótica, caminha no seguinte sentido. No futebol, se tem algum aspecto que merece ser julgado, ele é julgado. Esse nós ouvimos até do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado aqui outro dia. Então, ele tem uma situação que pode afetar a próxima partida, ele tem que julgar antes da próxima partida para quê? Se é um jogador que tem que ser afastado, se é o campo, tem a perda de mando do campo, então tudo isso é analisado num interstício, num lapso temporal muito curto. Mas por lado do outro, no futebol, nós temos o VAR, porque se a gente tira a condição do candidato disputar as eleições, se torna incorrigível. Olha, esse cara a gente analisou e ele tinha condição, como é que a gente faz? Volta todo o sufrágio? Não há, eu acho que seria o pior dos cenários. E aí, a possibilidade, então, dele analisar e afastar, eu acho que ainda é mais conveniente. Só que eu acho que essa resposta demora. E cada dia a gente percebe com maior clareza, eu sempre cito esse caso aqui, para mim é o caso de maior estranheza. O caso do Deltan. Até onde é do meu conhecimento, o afastamento, a inelegibilidade decorre de processo administrativo, disciplinar, instaurado. Não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Inclusive, tinha uma certidão do próprio Ministério Público falando que não tinha nada. E não tinha absolutamente nada. Então, assim, a letra fria da lei leva a uma interpretação, você fala, pronto, isso aqui é inequívoco. A lei fala disso, ele não preenche nenhum dos requisitos, num rol taxativo de condições que tornaria ele inelegível, ele não preenche nenhuma das condições do rol, e aí cria uma situação que ele não se tornou inelegível, mesmo que a lei não tenha. Então eu nunca vi essa presunção extensiva em desfavor de quem quer que seja, ainda mais no direito administrativo, no direito público. Então, traz essas estranhezas e esses inconformismos. No caso do Deltan, por exemplo, TRE do Paraná julga 7-0 pró-Deltan. Aí o TSE vem e julga 7-0 contra o Deltan. Será que todo mundo que estava no TRE Paraná, normas. Será que todo mundo é leigo? Será que... Entende? A matéria que estava sendo analisada era distinta? Porque para mim é o seguinte, foi no registro de candidatura, tem os documentos acostados, lá no registro está escrito assim, certidão do Conselho Nacional do Ministério Público, não tem processo administrativo instaurado. Tem processos preparatórios, investigativos aqui, que um dia podem se tornar... Agora, fazer a presunção de que ele saiu do Ministério Público, um cargo vitalício, vamos dizer assim, né, para poder fugir de 2 processos ali de investigação, para não virar um PAD, é muita forçação de barra. É muita forçação. E aí ele vai e perde o mandato, o mais bem votado de um estado inteiro, joga mais de 200 mil votos fora e ele perde o seu mandato. Então, assim, esse é o aspecto do direito eleitoral. E ainda que fosse... Se eu sou servidor público hoje, tem 2 sindicâncias lá no Tribunal de Justiça hoje contra mim. Se eu peço exoneração, elas simplesmente são arquivadas. Como é que você vai prosseguir, fazer um PAD, um processo administrativo, ouvir testemunha e condenar um cara que não está lá mais? Para quê? Qual que é a finalidade? Sendo que o máximo é a perda do mandato, né? Se fosse a pena máxima. Se fosse a pena máxima, era então, é o óbvio. O mandato né? não então, da função pública. Decide sobre o óbvio. Agora, queria só acrescentar na fala do Caio que quando um candidato está prestes a primeiro, como é que o senhor chamou? A primeira votação, segunda votação, né? Ainda assim, você pode consultar o nome dele junto aos tribunais e verificar se tem processo contra ele. Aí você pode até falar assim, não vou votar nesse cara que amanhã ele pode perder. Mas qual que é o problema? É o
depois, né? É o pós-pleito, né? Que aí vem as ações que são criadas. As mais poderosas, porque já sabe quem ganhou e quem perdeu. Muitas vezes quem perdeu... São as mais poderosas. As mais poderosas. As AIGs, as AIMs, as representações de perda de mandato, elas vêm todas ali, normalmente, depois das eleições. A minha pergunta não é nem no sentido de não haver um tribunal que possa, obviamente, corrigir as distorções que acontecem durante o pleito eleitoral. Minha pergunta, eu acho que ela ficou muito bem exemplificada aqui, porque o senhor citou um caso do deputado Fred Rodrigues, o Caio citou o caso do deputado Deltan, um deputado estadual, um deputado federal. São normas que são, como eu posso dizer, elas não são abstratas. Elas são ou existe ou não existe. Né? No caso, o senhor citou as cotas, 30% precisa ser de cota para mulheres. Isso é um fato. Se eu tenho 30% na chapa, a minha chapa pode disputar uma eleição. Se eu não tenho um processo administrativo contra a minha pessoa, eu posso disputar uma eleição. Se eu fui liberado pela justiça, porque eu estou quites com a justiça eleitoral, no caso do deputado Fred Rodrigues, então eu posso disputar uma eleição. São todos fatos que depois permanecem ou são alterados por decisões judiciais. E isso, para o eleitor comum, traz uma estranheza muito grande. Né? Essa sensação de terceiro turno, ela fica cada vez maior. Não, e até para nós, né? Não é nem só para o eleitor comum, a gente fica cada vez mais descontente. Eu já tenho até saudades dela, a desembargadora Amélia, aqui do Tribunal de Justiça, que ela até aposentou agora recentemente e ela fez parte do colegiado que julgou aqui as eleições de 22, né, representante do Tribunal de Justiça no TRE. E ao dar o voto até do Fred Rodrigues, que de fato fez com que ele fosse declarado eleito nas eleições de 22, ela disse uma coisa, que eu, como desembargadora e julgadora, tenho a convicção de que no processo eleitoral o que vale é a vontade das urnas eletrônicas. Nós não podemos ficar aqui pegos com formalidades. A vontade das urnas, do sufrágio universal, é o que vale no processo eleitoral. Como eu vou explicar para mais de 200 mil pessoas do Deltan que um invencionismo jurídico fez com que 200 e tantos mil votos fossem cassados? E os do Fred Rodrigues? E de outros que nós conseguimos até absolvição, vou dar um exemplo, o deputado federal, o segundo mais bem votado do estado de Goiás, deputado Gustavo Gaia. Nós enfrentamos ações pesadíssimas aqui no Tribunal Regional Eleitoral a fim de caçá-lo por fazer fake news. O que é fake news? É para você, para mim, para você ou para... E chegou próximo, por exemplo, até eu ter um parecer do Ministério Público para caçar o mandato, baseado em que pessoas não concordam com o que ele diz. Mas foram mais de 200 mil que votaram e legitimaram esse mandato. Mais de 200 mil pessoas que pensam como aquela pessoa. Ele é um representante indireto da democracia. Aí vem aquela grande questão. Será que a Justiça Eleitoral está, de fato, fazendo o seu papel? A gente acaba desanimando. Muitas vezes, eleitores falam, pode ser caçado logo ali na frente. Então, que justiça é essa? Aí os principais nomes do país, né? Nós tivemos um tempo atrás o presidente Lula, que não poderia mais se eleger, depois voltou a se tornar elegível. Hoje nós temos o Bolsonaro, que é inelegível e não sabemos o futuro, mas parece que já pacificado o entendimento no sentido da proibição. Mas você vê, os principais nomes, em algum momento, foram impedidos de se tornar presidente da República. Olha que loucura, né? Chegamos no momento que até o presidente da Venezuela critica o nosso sistema eleitoral. Ontem, por exemplo, não sei se vocês chegaram a acompanhar, de falar da insegurança. Olha só, né? Parece até que é uma piada, né? O presidente da Venezuela, né, Nicolás Maduro, disparando contra o Brasil, dizendo que o nosso sistema não é auditável. Só que se você falar isso aqui dentro do Brasil, você fica inelegível. Nós já falamos sobre isso. Esse assunto não é a primeira vez que um presidente da América do Sul, de um país da América do Sul, dá esse tipo de depoimento. Não é a primeira vez que isso acontece. Antes de passar para frente, que a gente quer saber um pouco sobre essas mudanças que ocorreram aí, principalmente aquelas que afetam a vida dos eleitores, ainda aproveitando que o senhor está citando aí o fato do ex-deputado estadual Fred Rodrigues, em virtude do momento onde ele divulga que é pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, ocorreu uma discussão, e aí eu não sei se foi uma discussão ou se foi uma falsa informação, sobre se ele estaria
em condições de ser eleito ou não, elegível ou não, em virtude dele ter tido o mandato cassado. O senhor, como advogado dele, para esclarecer de vez para o telespectador, ele está elegível, está tudo certo? Bom, até para esclarecer para você que nos escuta e que é um eleitor, muitas vezes aqui da capital, a questão foi até pacificada pela própria Justiça Eleitoral. Os veículos de comunicação que divulgaram que Fred Rodrigues estava inelegível foram todos condenados a retirar essas publicações do ar e está correndo um processo para saber se imputa multa ou não. A prova é como a gente está falando aqui, é cabal. Se a pessoa está elegível, entra no site da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, coloca seu CPF e coloca seu nome completo. Se sair a sua certidão de quitação eleitoral, você está quite, você está elegível. Se não sair a sua certidão de quitação eleitoral, você não está elegível. Está inelegível, por algum tipo de problema. E o caso do Fred Rodrigues foi esse. Se você colocar o nome dele, se colocar lá os seus documentos, o CPF, vai sair a certidão de quitação eleitoral. Então, os veículos de comunicação que colocaram, de até muitos ali, de uma maneira ardilosa, outros foram induzidos ao erro, dizendo que ele estava inelegível e fora do pleito, foram condenados a retirar essas publicações do ar por desinformação. E aí sim, fake news. Por quê? Porque é um fato sabidamente inverídico. Basta Logo, consultar, né? basta consultar, está aberto a todos. Acesso Então, público, né? é um pré-candidato pelo Partido Liberal, continua na sua pré-candidatura e totalmente elegível. Beleza, vamos lá. Agora começa, nessa próxima semana já, as convenções, não é isso, né? Na semana que vem. E a gente começa a definir quem são aí sim os candidatos. A partir do momento dessa definição, quais são as mudanças principais que nós tivemos no pleito, esse ano, aquelas que o senhor pode citar que afetam mais o cidadão, o eleitor? Bom, convenção partidária, só para você, telespectador aí que está nos escutando, está nos assistindo, nada mais é do que o ato máximo dentro de um partido. É onde, né, as lideranças do partido vão sentar, reunir e falar, ó, você é candidato, você não é candidato, você pode ser candidato. As convenções eram do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, que é o último dia do prazo. Lá onde vai ficar chancelado oficialmente quem vai disputar o pleito eleitoral. Vencidas as convenções partidárias, até o dia 15, né, os pré-candidatos continuam sendo pré-candidatos e do dia 16 em diante nós temos aquela campanha eleitoral de fato. Mudança, o que vai acontecer do dia 15 em diante? Do dia 15 de agosto em diante, você pode tirar a palavra pré de trás. Você não é mais um pré-candidato, você agora é um candidato. A partir do dia 15 você já pode divulgar número, a partir do dia 15 você já pode fazer ato de campanha pedindo voto explicitamente. Tá, Vitor, mas se a partir do dia 15 você pode pedir voto explicitamente, eu estou vendo muita gente fazendo pré-campanha. E pode fazer isso? Pode. Antes do dia 15 você pode fazer pré-campanha, desde que você não peça voto explicitamente. Mas você pode mencionar suas características pessoais, você pode mencionar os seus feitos pessoais e profissionais que o credenciam a disputar essa vaga, você pode dar entrevista em rádio, você pode dar entrevista em TV, você pode muito bem pedir para que as pessoas venham aderir ao seu projeto, só não pode pedir voto explicitamente. Do dia 16 em diante, aí nós já temos uma justiça eleitoral muito mais atenta ao que é referente ao pleito, o que é verdade, o que é mentira, né? a fatos sabidamente verídicos para retirada do ar, não pode ter disparos em massa, por exemplo, para poder induzir o eleitor ao erro, e as regras eleitorais em si que fazem com que até o dia 6 de outubro haja essa preservação para que o eleitor não seja induzido ao erro e para que ninguém seja eleito na base, né, da burla ao processo eleitoral. Aí isso acontecendo, de fato, você chancelando e sendo eleito, nós temos o ato da diplomação lá em dezembro. Diplomou, dia 1º de janeiro é a posse de vereadores e a posse de prefeitos. Porém, depois do dia 15 que as ações poderosas começam a surgir, que são as ações que geram cassação de mandato, inelegibilidade e demanda dilação probatória, demanda testemunha, demanda audiência. Aí é onde pode correr todo o pleito eleitoral, que são só 45 dias, e vir um decreto, né, da justiça lá na frente, que você perde o mandato, está inelegível e muda todo o pleito. Aí Você já justificou em casa a sua ausência por esses 6 meses? Porque eu admiro quem atua no direito eleitoral, porque os prazos peremptórios de 24, 48. Isso. Então o cara não faz mais nada, não. A família esquece, né? Então é outra realidade. E essa realidade só dá uma amenizada, uma aliviada depois do dia 1º, né?
E assim, logo depois também retomam as discussões. Com essas ações pesadas. Então, o advogado do direito eleitoral ele tem trabalho todos os anos, o ano todo. Todos os mas anos. de maneira mais intensa a cada Com biênio, certeza. né? Exatamente, é isso aí. Vamos falar também sobre essa questão da fake news, que já foi levantada aqui, que é um termo que se popularizou nos últimos anos e que poucos conseguem explicar e talvez ninguém consiga entender. Olha, fake news. Vamos pela definição das próprias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Fake news é você divulgar um fato sabidamente inverídico. Vamos lá. Fred Rodrigues está inelegível. Não está. Ele está elegível, basta tirar uma certidão. E começa a divulgar isso para que as pessoas desacreditem no seu projeto. Isso é uma fake news. Isso é uma mentira de maneira deliberada. Ou então, uma informação descontextualizada. Eu pego, por exemplo, a operação que foi feita contra o senhor pré-candidato há 30 anos atrás, que já foi arquivada, que não existiu e ficou comprovado que tem materialidade, autoria, que não foi cometido crime. Pego esse jornal lá de trás, trago ele para os dias atuais e divulgo, porque ele saiu na capa de um jornal, por exemplo. E divulgo sem mencionar que foi há 30 anos atrás, sem mencionar que ele foi absolvido. Que foi arquivado e etc. E tento jogar isso de maneira ardilosa para induzir o eleitor a não votar. Isso também é considerado uma fake news. Fato descontextualizado. A justiça eleitoral tem respostas muito rápidas, é muito diferente, por exemplo, da criminal, da cível, porque pode uma mentira desequilibrar o pleito eleitoral, que são só de 45 dias. Outra mudança que a resolução do TSE trata nesse ano, por exemplo, a tal inteligência artificial. Eu ia falar isso agora. Essa promete, né? Essa promete, porque pode muito bem agora um software de computador pegar eu aqui como um pré-candidato, simplesmente colocar minha boca mexendo e falando coisas que eu nunca falei, baseado em uma inteligência artificial. A voz é perfeita. A voz é perfeita e até o mexer da boca é perfeito. É o que chama lá dos deepfakes também. Podem muito bem pegar agora, eu sou de uma ala mais de direita, conservadora, e eu posso muito bem alguém pegar aqui a minha imagem e transformar num discurso, por exemplo, pró-militância LGBT, pró-esquerda, e falar, ó, eu apoio, sempre estive apoiando isso, agora está na minha época e eu estou a fim de dizer a verdade. Eu rechaço todos os princípios e valores da direita, na verdade eu sou de esquerda. E cuidado com o corte. Separa. Você está armando um corte aqui. E separa. E lança. Olha aí, pessoal, tá vendo? Quem se diz o paladino da direita agora se revelou da esquerda. Isso chega no meu eleitor. Fazem um disparo em massa e vê a inteligência artificial. Isso pode acabar com uma eleição? Logo, se você utilizar desse meio ardil e for descoberto, e for um outro pré-candidato, perde o mandato e fica inelegível. Só pode usar a inteligência artificial se não for para o mal e se deixar bem claro na propaganda eleitoral, de maneira expressa, uso da inteligência artificial. E aí a Justiça Eleitoral, que pega os juízes emprestados da Justiça Comum Estadual para poderem atuar, nesses 45 dias de campanha fica de plantão quase que 24 horas. Por isso que as nossas decisões são rápidas, os prazos são curtos, de 24, 48 horas, no máximo 3 dias. Recurso, por exemplo, o tribunal, 3 dias. É algo rápido, justamente para que o pleito seja preservado. Eu costumo dizer, de uma maneira bem, vamos lá, último dia das eleições, só que até mesmo a Justiça Eleitoral estando pronta para poder enfrentar isso com rapidez, mesmo assim ainda não dá conta, às vezes, de conter os danos. Vamos lá, nós estamos numa cidade, um outro advogado, um grande advogado, inclusive o doutor Diogo, que participou junto conosco no workshop, ele gosta de dar esse exemplo, eu vou pegar emprestado o exemplo dele aqui. Um município que tem 3 mil eleitores, pequeno, município bem pequenininho, 3 mil eleitores. E no último dia de campanha, 10 horas da noite, por exemplo, do sábado para o domingo, a eleição fecha as urnas 5 horas do domingo, soltam uma deepfake, ou seja, soltam uma montagem perfeita com inteligência artificial que um candidato a prefeito matou a sua mulher. E ele faz um vídeo, pessoal, eu não consigo mais guardar em mim, estou aqui comunicando que eu matei minha esposa a facadas por causa de ciúme. 10 horas da noite do dia anterior à eleição. Contratam um disparo em massa e atinge os 3 mil eleitores. Será que isso vai refletir ou não no resultado das urnas? Naturalmente. Claro que sim, num município desse tamanho.
Porém, a Justiça Eleitoral, de um dia para o outro, vai conseguir conter os danos que essa mentira causou? Não. Vai influenciar o resultado da eleição. Mesmo assim. Por isso que essas pessoas que, se forem investigadas e ver que elas fizeram tudo isso, elas vão perder o mandato e ficarem inelegíveis. Porém, o dano já está feito naquele estrago. Isso aí é o perigo, por exemplo, de uma fake news com utilização de inteligência artificial. A gente falou sobre, só antes, Caio, só para terminar esse assunto, a gente falou sobre possíveis punições e o que pode e não pode ser feito com relação a essas falsas informações para candidatos, pré-candidatos, no caso candidatos. Mas e para o eleitor? Existe punição não só pela divulgação ou por criar fake news também? Porque, obviamente, que quando você tem uma disputa eleitoral, você tem eleitores que não são simplesmente aquele que vai na urna e vota. Ele apoia o candidato, ele quer que seu candidato vença, ou ele não gosta do candidato do outro partido. E a gente vê muito isso acontecer também, ou por falta de informação, ou por falta de conhecimento, ou por má intenção mesmo. Aqui na Justiça Eleitoral a gente tem essa legitimidade ativa, ou seja, para mover as ações. Coligação, partido político ou candidato. Agora, para responder, é todo aquele que burlar a legislação eleitoral. Às vezes, por exemplo, vocês são eleitores comuns na política partidária, mas estão divulgando mentiras, criando mentiras, fazendo inteligência artificial, deepfakes, etc. Vocês também estão sujeitos a sanções. Multas pesadas, ações que podem gerar, por exemplo, a sua inelegibilidade, e aí vai, de alguma maneira, na sua vida civil, vai interferir. Logo, qualquer um que burlar a legislação eleitoral pode responder às ações e representações eleitorais. Então, o eleitor comum, mesmo não sendo candidato, mesmo não sendo um pré-candidato, também pode responder às sanções da Justiça Eleitoral. Multas pesadas e gerar até umas reprimendas mais severas. Então, só pelo fato de não ser candidato, presidente de partido e etc., não te dá imunidade nenhuma para poder fazer, de alguma maneira, né, burlar a legislação eleitoral em época de período eleitoral. Você também pode responder, né, no Tribunal Eleitoral. Doutor Caio. E as IAs, né, embora extremamente recentes, se mostraram de uma eficiência ou de um alcance fenomenal. Qual que é a sua visão em relação ao uso dessa ferramenta? Qual que é a sua expectativa em relação às próximas eleições? Já visto que nós vamos viver essa fase pela primeira vez nas eleições de 2024. Eu não tenho dúvida que a gente vai ver essas plataformas trabalhando muito. Agora, claro, tem gente que utilizará de forma correta, coerente, e quem souber bem utilizar, eu acredito que tem uma boa plataforma a seu favor. Mas há também quem o utilizará de forma ardilosa. Qual que é a sua expectativa para esse pleito? Nós vamos enfrentar agora, mas é o que eu sempre digo nas minhas reuniões, é o que eu sempre digo nas minhas palestras. Vai usar a inteligência artificial? Usa só para o bem. Se usar para o mal, cada vez mais artifícios estão sendo criados para pegar o infrator. É muito difícil sair ileso. A gente faz uma representação hoje na Justiça Eleitoral, é remetida à Polícia Federal, a Polícia Federal vai atrás, se descobrir todo aquele liame, pode acabar com a carreira política e a vida política do beneficiário ou do ator. Então, o que eu digo? Se não sabe usar a ferramenta, não use. Se você for utilizar para o mal, para fazer uma propaganda negativa, ou tentar destruir ou denegrir a campanha de uma outra pessoa, não faça. Nós vamos enfrentar isso agora. Mas se não tiver conhecimento para mexer com isso, não utilize. Até porque, está bem claro, se tiver a utilização de inteligência artificial, tem que estar expresso. Conteúdo editado e utilizado por inteligência artificial. Ponto. Porque até se não tiver isso, existe reprimenda. Então, se não sabe usar, não use. Se for usar para o mal, nem pense. Ponto final, porque as reprimendas vão ser severas. E nós estamos vendo que o Tribunal Superior Eleitoral anda, né, tendo de decisões duríssimas com muito menos. Não, e eu acho importante ressaltar isso, que a Justiça Eleitoral é a Justiça Federal. Por óbvio, qualquer crime que for cometido aí no âmbito das eleições é um crime federal e será investigado pela Polícia Federal. Então, até muito mais bem preparada do que qualquer justiça estadual, não desmerecendo a estadual, é só para... porque a questão orçamentária, né, exatamente, pessoal, exatamente. E demanda. Então, sim, e equipamentos hoje, né, inclusive Goiânia tem uma delegacia hoje só de crimes cibernéticos, né, então tem equipamentos muito sofisticados que conseguem pegar. Né, então esse pessoal acha que
que tá escondida atrás da internet, estou escondido atrás do meu computador em casa, ninguém vai me descobrir, estou usando um VPN. A polícia já sabe como que isso funciona. Ela chega até você. Você vê a Justiça Eleitoral fazendo um convênio com a Anatel para que conteúdos sejam retirados do ar de maneira mais rápida. Olha que loucura. Isso aí aconteceu agora. O Tribunal Superior Eleitoral fazendo, junto à Anatel, esse tipo de convênio para que, chegou a denúncia, viu que vai atrapalhar o pleito, pum, tira do ar. Site, telefone, chip. Então, assim, cada vez mais instrumentos para se chegar a quem está, de alguma maneira, burlando aí as regras eleitorais. É isso. Vamos falar um pouco também sobre a cota de gênero, né? Como que funciona nessas eleições, qual a quantidade mínima que você precisa ter de mulheres nas chapas, também as questões das fraudes que acontecem com relação a isso, não só de candidaturas laranjas, mas muitas vezes de pessoas que não têm interesse de disputar as eleições, mas estão ali apenas para cumprir essa cota. Como que funciona isso? Até um pouco da visão do senhor também sobre essas cotas. Como é a cota de gênero? Só explicando rapidamente para você que nos escuta, para você que nos ouve e nos assiste aqui. Toda eleição proporcional, entenda, para vereador, deputado federal, deputado estadual, ela depende de um contexto. Não é você sozinho com seu voto que chega lá. Depende de votos do partido, depende de quantas vezes você atingiu o quociente eleitoral, o quociente partidário e assim por diante. O que a legislação diz? Para as eleições proporcionais, ao ser montada uma chapa, ou seja, um conjunto de candidatos que querem assumir uma cadeira e assumir uma vaga, 30% dessa quantidade, desse grupo, tem que ser de um gênero. Lá não especifica nem que é mulher. Tem que ser de um gênero. A grande questão é porque devido à escassez de quantidade de mulheres que pleiteiam o cargo, acabou que a gente já assimila logo que tem que ter 30% de mulheres, porque é mais difícil. Mas na verdade se tem 70% de mulheres, tinha que ter 30% de homens. É assim que funciona. Vamos lá, Goiânia. Agora nós temos 37 vagas para vereadores em Goiânia. Isso significa que cada partido político pode lançar 38 candidatos. Que lá na legislação eleitoral fala que qual que é a quantidade de candidatos? 100% mais 1 do número de cadeiras. Goiânia tem 37 cadeiras, logo 100% 37, mais 1, 38 candidatos. Beleza. Desses 38 candidatos, os partidos têm que ter 30% de um gênero, que normalmente é mulher, e outros 70% homens. Pronto. Tem que disputar as eleições assim. Fraude à cota de gênero é quando o partido tenta mascarar esses 30%, que normalmente é de mulheres. Faz o quê? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho lá 30 candidatos. 30%, 10 candidatos. 30%, 3. Eu preciso de ter 3 mulheres. Aí eu sou presidente do partido. Falo, fulana, eu te dou um dinheiro para você vir candidata, só para preencher, porque eu tenho 7 candidatos. Aí vai na ciclana, fala, ciclana, te dá um dinheiro também, não precisa de fazer nada não. É só para poder simular, porque eu preciso de 7 homens, eu preciso de 3 mulheres, não estou achando. Aí a fulana e a ciclana vão para o processo eleitoral. Quando abre a urna tem 0 votos e tem 0 votos. Nem elas votaram nelas. Isso está certo? Tem indícios de votação zerada. Votação zerada significa que não fizeram campanha. Logo, burlou a legislação eleitoral, porque lá reza que 30% tem que ser mulheres. E aqui a gente viu que 2 eram laranjas. Nesse caso, se eu sou homem e fui eleito nessa chapa, o que acontece comigo? Perco o mandato. E ao perder o mandato, essa chapa é considerada uma chapa que fraudou a cota de gênero. Isso acontece demais e foi motivo de mais de 30% das mudanças. Os 7 aqui. perdem. Todos perdem. Todos. Os votos não são contabilizados. São anulados. É como se não existisse. Aí reconta os votos, outros partidos vêm e assumem isso naquela vaga. Fica toda afetada. Afeta tudo. Porque realmente tira todos aqueles votos do partido e joga fora. É como se fosse isso. Então essa fraude à cota de gênero está cada vez mais sendo enfrentada. E o Tribunal Superior Eleitoral até redigiu uma súmula para ficar mais objetivo. Que fraude é essa? Como que é fraudar? Então hoje é ter votação pífia, não ter movimentação de campanha, de dinheiro de campanha, porque campanha tem que ter dinheiro, obviamente, tem que andar, você tem que fazer um citru, um santinho, e também
ausência de atos de campanha. Deixou um pouco mais elucidado o que seria uma fraude à cota de gênero. Mas vai ser uma grande problemática. Porque aí a gente tem que discutir, precisa mesmo de cota, né, feminina, de cota masculina, ou a gente tem que fazer um outro tipo de discussão? Então, assim, é uma questão que ainda vai gerar muita cassação de mandato. Muitas vezes o partido tem a quantidade de pessoas, mas não tem mulheres que queiram participar. E tá bom, tudo certo, não tem jeito. Não querem participar. E aí? Aí eles são meio que forçados a fraudar a cota de gênero. E ao fraudar, a justiça manda uma resposta logo ali na frente. A campanha eleitoral, ela exige demais do candidato. O cara acorda às 6 horas da manhã, vai dormir meia-noite todo dia. Se dormir. Se dormir, né? Tem que pegar na mão do pessoal e fazer ato de campanha e tudo, né? É muito difícil fraudar. Agora, eu vi em alguns casos aí, até saíram na imprensa, inclusive até envolvendo o advogado Bruno Pena, falando de que, além desses candidatos laranja, que são mais fáceis de identificar, como o senhor mesmo disse, né, votação zerada e tal, não tem ato de campanha nenhum, não fez nem santinho, mas existem aqueles candidatos que são pequenos e são utilizados, não é, também para outras questões ilegais e tal. E aí como é que se descobre? Porque aí assim, ele é um candidato, ele já tentou 2 eleições anteriores, não conseguiu, mas é um candidato, é um cara que sempre fez campanha e tal. Aí dessa vez ele é utilizado de forma ilegal. Você poderia citar um exemplo? É por isso que essas ações poderosas, elas têm o que a gente chama da dilação probatória, né? Elas demoram até mesmo a ter um veredito da justiça por causa dessa situação. Então a cota de gênero, a fraude. Às vezes um partido vai e perde as eleições. Aí ele vai depois analisar e ver de que de fato teve mulheres laranjas ali. Começa então a investigação, ação de investigação da Justiça Eleitoral, AIGE. Arrola-se testemunhas, nós temos análise de contas, para quem pagou, o que pagou, quanto pagou, de que forma pagou, tem audiência, escutam-se pessoas, aí tem as peças processuais, aí depois de 1 ano e meio, 2 anos, que vai ter o veredito. Mas é como eu digo, nós temos o aparato da Polícia Federal para ser usado em ações criminais na Justiça Eleitoral. Nós temos os órgãos técnicos de análise de conta dentro dos tribunais regionais eleitorais e, obviamente, nós temos os opositores que ingressam com a ação e checam tudo para saber o que está certo e o que está errado. Então, essas ações e o processo eleitoral, ele é passado pente fino depois, muitas vezes, que acaba. Porque até naquela correria toda de pedir voto e etc., não sobra tempo para isso. Mas depois vem essa discussão. E os instrumentos estão cada vez mais avançados. Cada vez mais avançados. Em Goiânia, por exemplo, fraude à cota de gênero, ela foi discutida, diversos partidos tiveram votação anulada. Esse caso, por exemplo, que envolveu o PROS, que agora é Solidariedade Nacional, foi, por exemplo, tivemos decretação de prisões. Essas prisões foram decretadas por qual justiça? Eleitoral. Muitas vezes o pessoal nem... Eleitoral, que também apura crimes. Então, por exemplo, o presidente nacional do partido foi preso com um decreto de prisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Os desembargadores eleitorais que declararam a prisão preventiva, justamente para que a instrução do processo não fosse afetada. Então, os artifícios da justiça eleitoral são rápidos, é uma justiça preparada por ser uma justiça federal, porque julga poucos casos, diferente de uma justiça estadual, e muitas vezes se chega aí a um veredito com análise de Polícia Federal, análise técnica de contas e uma análise jurídica. É isso que tem acontecido e por isso essas mudanças estão sendo muito feitas. Não existe muito mais impunidade, vamos dizer assim, quando se parte para fraude, para uso de dinheiro público para candidatura laranja, por lavagem de dinheiro com uso de dinheiro público. Fundo eleitoral e fundo partidário é dinheiro público. A Justiça Eleitoral julga, que foi até o caso aí do Solidariedade Nacional, né, um possível esquema de lavagem de dinheiro e desvio de fundo eleitoral. Fundo eleitoral, dinheiro público investigado pelas autoridades judiciárias e policiais. Essa operação da Polícia Federal, ela investiga um desvio de aproximadamente 36 milhões de fundo eleitoral, que é um valor extremamente alto. A gente está caminhando para o final, doutor Vitor. Eu queria que o senhor deixasse aqui para o nosso telespectador, para o eleitor que vai votar,
principalmente com relação ao seu voto, à sua manifestação, a maneira que ele pode participar da campanha. A gente falou aqui de algumas mudanças, alguns cuidados que ele tem que ter, mas o que você pode indicar e aconselhar esse eleitor como agir durante esse pleito, que vai ser um pleito importante, afinal de contas, nós vamos ter aí em cada cidade, né, uma disputa grande com relação aos candidatos a vereador, candidato a prefeito. A gente sabe que as eleições municipais, elas podem parecer, assim, às vezes um pouco menos relevante no âmbito nacional, nas discussões nacionais, mas quem conhece dado do interior sabe que nas cidades do interior a coisa pega. Nada mais acalorado. Fica colorado. Então, os cuidados que o eleitor tem que ter e a pessoa que vai ajudar aí a fazer a campanha desses candidatos. Bom, principalmente tomar cuidado com a utilização da internet. A internet, ela democratizou o processo, ao meu ver. Ela não gerou complicações. Pelo contrário, hoje um cidadão comum utilizando um celular, que antigamente era impossível virar um político, hoje ele pode virar um político. Isso é importantíssimo, porque não precisa muitas vezes de dinheiro, mas precisa de uma boa dicção, precisa de um bom instrumento para levar até o eleitor a mensagem. Só que do mesmo jeito que a internet é benéfica, ela pode ser maléfica. Você pode muitas vezes ganhar um mandato e não levar, porque utilizou da maneira errada. Então você, eleitor, utilizar a internet com responsabilidade. Sabe que o conteúdo está parecendo crasso, um conteúdo que é inidôneo, dá para ver muitas vezes com uma montagem, ela é mal feita, contendo uma informação duvidosa. Checa essa mensagem antes de passar para frente, antes de publicar no seu perfil. Tem agências de verificação para você não estragar a eleição de uma pessoa, responder a uma representação ou uma ação eleitoral e sofrer sanções. No dia da eleição, por exemplo, vá até o local de votação. Primeira coisa, vote. Cuidado nas manifestações ao redor de colégios eleitorais, pois pode ser considerado boca de urna, que é crime. Você pode responder uma ação penal. Vai de maneira silenciosa. Vitor, eu posso usar a camisa do meu partido? Pode. Boné do meu partido no dia da votação? Pode. Bottom? Pode, desde que a sua manifestação seja silenciosa. Para que você não faça motim na porta de colégio, porque senão você pode ser detido e só sair depois das 17 horas quando encerra as votações. E faça um papel limpo, tranquilo, que a Justiça Eleitoral não vai ingressar aí na sua esfera. Então, cuidado com a internet e no dia da votação faça uma campanha, né? Faça uma votação tranquila e não fique nos arredores do colégio eleitoral. É isso. Queria agradecer muito a presença do Dr. Vitor Hugo dos Santos Pereira, agora completando aí quase todos os programas da casa, aqueles de jornalismo. Faltava esse só. E de política faltava o Contestando. De vocês, Contestando. E fico feliz. Que é o da minha área, hein? Que é o da sua área. Fico feliz com a presença e a sua contribuição com a Brasil Central e através da Brasil Central com o público aqui do estado de Goiás. Então agradeço muito a presença. Seja sempre bem-vindo ao Contestando. Se a gente ao longo desse período eleitoral tiver novos fatos, eu vou recorrer ao senhor para voltar aqui no Contestando para conversar com a gente mais um pouco. E obrigado, agradeço mais uma vez, obrigado por me darem voz. Costumo dizer que o mais valioso, que eu tenho mais gratidão é quem me dá voz para eu dar vazão, né, às minhas ideias. Isso aqui é precioso e vocês fazem com muita maestria. Obrigado, realmente, minha gratidão aqui pelo espaço que me deram e dividindo aqui esse bate-papo, essa bancada, só tenho a agradecer. Saio daqui, sem dúvida nenhuma, maior do que entrei, aprendendo aí com vocês e dando vazão às minhas ideias. A gente que aprendeu muito e agradece bastante. Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, doutor Vitor Hugo. Boa noite, doutor Geraldo. Uma oportunidade ímpar de aprendizado. Além da qualificação acadêmica, a gente vê que as características de orador, de bom comunicador, de bom professor se fizeram presentes e somos gratos a você mais uma vez. O nosso muito obrigado. É isso. Doutor Geraldo, boa noite. Boa noite, Daniel, Caio. É uma honra estar aqui com vocês novamente, viu? Muito bom estar aqui. Nossa. E obrigado, doutor Vitor. Excelentes explicações, muito didáticas, né? Muito obrigado. É isso. A gente agradece a sua presença aqui também no programa Contestando. A gente volta na próxima sexta-feira, 7h30 da noite, com o programa ao vivo. Na quarta-feira, às 11 da noite, a gente tem a nossa reprise. Se você quiser acompanhar o programa também, você pode acompanhar no canal do YouTube da TV Brasil Central. Está quase 500 mil de inscritos já, então você pode ir lá e você acompanha o programa Contestando também através do YouTube. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem.